Graça e paz, queridos, graça e paz a todos. Estamos iniciando mais um momento com Deus aqui ao vivo, crendo que Deus está presente conosco sempre. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 18, versículo 1: Eu te amo, ó Senhor, força minha. É uma declaração dupla, ao nosso Deus. Tanto a declaração do nosso amor, como a declaração de que a nossa força vem de Deus. E é isso aí. É uma declaração linda, é uma declaração assim muito completa para a realidade que nós vivemos. Nós precisamos lembrar dia após dia do amor que nós precisamos ter para com Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. E ao mesmo tempo, nós precisamos lembrar que a nossa força vem do Senhor. Nós não temos força para enfrentar as dificuldades, as barreiras, os problemas, as situações que nós temos vivido. Precisamos de Deus, para que nós possamos cada dia mais entender que nós somos dependentes do Senhor. Vamos estar orando neste momento. Te agradecemos, Senhor Deus, por estarmos reunidos mais uma vez ao Teu nome. Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa salvação. Assim como o salmista declarou, nós declaramos, nós amamos a Ti, Senhor. Nosso coração, Senhor Deus, está absolutamente submisso, entregue a Ti, Senhor, porque reconhecemos nossa total e absoluta dependência de Ti. Tu és a nossa força. É em Ti que nós nos fortalecemos. Diante das dificuldades, diante das grandes barreiras que temos enfrentado nesses dias, Senhor Deus, declaramos a nossa fé no Senhor, declaramos que a nossa força vem de Ti e clamamos, Senhor Deus, pela Tua presença neste momento, Senhor Deus, que agora estaremos, Senhor Deus, ministrando a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Dai-nos, Senhor Deus, o entendimento da Tua palavra. Dai-nos a revelação da Tua palavra. Dai-nos, Senhor Deus, a bênção, Senhor Deus, de ouvirmos a Tua voz, Senhor Deus, nesta noite. Precisamos de Ti. Colocamos este momento na nossa Espírito Santo, Pai. Venha se fazer presente em cada vida, em cada coração. Toca, Senhor Deus. Quebranta, Senhor Deus. Transforma-nos, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Eu gostaria, antes de ler a palavra, lembrar que daquilo que eu lembro sempre, que estamos participando de um culto. Esse vídeo não é um vídeo profissional, onde temos nenhuma outra pretensão e propósito que não seja adorar o Senhor, servir ao Senhor, cultuar o nome do Senhor, engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha um coração, querido, você que vai ouvir a palavra neste momento, tenha um coração realmente aberto, coração acolhedor, tenha um coração assim realmente humilde, para entender a palavra que o Senhor tem para nós nesta noite, em nome de Jesus. Os seus familiares, juntos possamos ouvir a voz do Senhor. Amém? Vamos à palavra. Se encontra no livro de Neemias, no capítulo 4, do versículo 19 ao versículo 20. Neemias, capítulo 4, versículos 19 e 20. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, Deus pelejará por nós. Lerei o versículo 20 novamente. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Amém, queridos? Essa é uma palavra dentro do livro de Neemias, e a história de Neemias
muitos já conhecem, e nós queremos lembrar do contexto e de onde nós estamos quando nós lemos esse texto aqui, em que momento dessa história. Neemias, aqui já havia se passado muitos anos depois da volta do povo à Babilônia. Jerusalém estava, o povo que tinha que voltar já voltou, mas os muros da cidade de Jerusalém ainda estavam destruídos, estavam queimados. E era uma situação bastante complicada, porque naquele tempo uma cidade era conhecida por ser uma cidade próspera, uma cidade sólida, uma cidade abençoada, também por causa dos seus muros. Se uma cidade estava com seus muros derribados, queimados, seus portões queimados, a ideia ali é que essa cidade estava abandonada, que não era uma cidade boa ou coisa assim. E estava exatamente assim Jerusalém, não é? E Neemias estava vivendo num outro ambiente completamente diferente, lá na cidadela de Suzã, tranquilo, era copeiro do rei, tranquilo. E aí ele ouviu notícias, né? Soube de notícias de como estava Jerusalém, de como estava as pessoas que faziam parte do seu povo, né? E aí no capítulo 1, eu tive até a oportunidade de ministrar sobre isso neste tempo de pandemia. No capítulo 1, ele ora, depois que ele sabe da notícia, ele ora, clama, busca o Senhor e pede inclusive ao Senhor que lhe dê condições, lhe dê sabedoria, lhe dê que o Senhor conceda a bênção de ele chegar perto do rei e pedir ao rei, e o rei deixar com que ele fosse em Jerusalém. E ele pediu, e assim ele fez, e a palavra do Senhor nos diz que Neemias chegou perto do rei, pediu ao rei, e o rei permitiu, e não somente permitiu, mas deu cartas para que ele pudesse passar por onde o caminho que ele passasse, ele apresentasse as cartas para não ter nenhum problema. Enfim, Neemias chega em Jerusalém. E o texto inclusive diz que ele por um tempo chegou e não avisou nada o que ele estaria fazendo. Ele levantava às vezes à noite para ver os escombros, para ver tudo o que estava acontecendo, e viu de fato a situação era muito difícil. A situação de Jerusalém era complicadíssima. E uma primeira iniciativa que teria que se tomar exatamente é a construção dos muros. Como eu disse, é o cartão de visita, é aquilo que havia uma simbologia muito importante naquela situação dos muros de qualquer cidade. E de Jerusalém não era diferente. E aí ele falou com o povo, e o povo animou as forças, e ele veio com a autoridade de Deus, e Deus o abençoou, e Deus tocou no coração do povo, e assim ele começou essa obra da reconstrução dos muros de Jerusalém. Ocorre, queridos, que assim, quando ele começa a construir, o texto nos fala que no capítulo 4, no versículo 1, tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Para que nós possamos entender claramente que a partir do momento que alguém de fato começou a construção, dispôs realmente para fazer alguma coisa em favor daquela obra, e entendamos aqui aquela obra como a obra de Deus, né? Porque é a cidade de Jerusalém, cidade do povo de Deus. Ali começou a surgir os inimigos, para que nós possamos entender claramente que sempre quando nós nos dispomos a servir a Deus, sempre quando nós nos dispomos a fazer a obra do Senhor, sempre quando nós nos dispomos a estar nos envolvendo nas coisas concernentes ao reino de Deus,
sempre o inimigo não vai ficar satisfeito e vai se levantar de alguma forma para tentar nos atrapalhar. Com Neemias não foi diferente, e esse inimigo aqui neste caso era Sanbalate e outros. Versículo 6 também diz o seguinte, no versículo 7, mas ouvindo Sanbalate e Tobias e os arábios, os amonitas, os asdoditas, ou seja, eram vizinhos, eram povos que viviam ali por pessoas que, muitos desses, a princípio, na mesma situação de Jerusalém, mas que não queriam de forma alguma que Jerusalém prosperasse. Eram vizinhos dos arredores, por inveja, ou por disputas regionais, ou por questões históricas, inclusive, eles não queriam, né? Não era do interesse de ninguém ali naquela redondeza que Jerusalém se levantasse, prosperasse. Ali, queridos, claramente nota-se um problema sério, que é exatamente essa questão de disputas regionais, que desde sempre, até hoje, tem situações lá de disputas de poder, de terra e daquelas situações todas lá ao redor de Jerusalém até hoje. Então é histórico isso. E aquele momento também se mostra dessa forma. Ou seja, os inimigos se levantaram quando de fato alguém se dispôs a liderar o povo para a reconstrução da cidade, dos muros e da cidade de Jerusalém. E é exatamente neste contexto que está o texto que nós lemos, quando diz, disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra. Amém, queridos? Grande e extensa é a obra. Porque a palavra do Senhor nos diz, querido, que no versículo 9, quando Neemias soube que os inimigos começaram a se organizar e querer de alguma forma atrapalhar o andamento ali daquela obra, versículo 9, porém nós oramos ao Senhor nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles. Ou seja, exatamente de acordo com o que está lá no versículo 41 do capítulo 26 de Mateus, a orientação de Jesus: orai e vigiai. A ideia da oração e a ideia da vigilância. E é exatamente isso que Neemias se propôs a fazer, né? A oração, clamando, buscando a Deus, e ao mesmo tempo a vigilância. Aquilo que era para que eles tinham de fazer, eles começaram a fazer. E o texto também no versículo 3 diz: então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás dos muros, com as suas espadas, suas lanças e os seus arcos. E o versículo 14 também diz: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e a vossa casa. Aqui, queridos, para dizer grande e extensa é a obra. Lembrando de um conselho que o apóstolo Paulo deu lá, uma constatação, na verdade, que o apóstolo Paulo deu lá numa de suas cartas no Novo Testamento: grande é a obra e há muitos adversários. Aqui no caso de Neemias, da mesma forma, grande e extensa é a obra. É uma constatação, né? No que diz respeito ao reino de Deus, no que diz respeito à obra do Senhor, né? Nós entendemos também isso. Grande e extensa a obra. São muitos desafios que a igreja do Senhor enfrenta no seu dia a dia para pregar a palavra do Senhor, para testemunhar, para falar do amor de Deus, para compartilhar o amor de Deus. São as dificuldades internas, são as questões econômicas, questões financeiras, são as questões do cotidiano da obra, dos cultos, enfim. Além disso, especificamente nesse tempo que nós estamos vivendo. E aí, mais uma vez, a riqueza da palavra do Senhor.
que sempre se renova. E é muito legal quando nós atualizamos uma palavra como essa, um texto que nós conhecemos e que nós já ministramos em outros momentos, em outros contextos, e podemos ministrar este texto neste contexto agora de pandemia. Porque especificamente o texto fala que grande e extensa é a obra. Neste momento que nós estamos vivendo a pandemia, que nós estamos vivendo em quarentena, isso assume um significado diferente para nós. Porque sim, grande e extensa é a obra, e especificamente neste contexto. Estamos sempre com muitas dificuldades em fazer a obra do Senhor, mas especificamente nesse contexto, grande e extensa é a obra. Existem muitas dificuldades, muitas situações complicadas, muitos problemas para que a obra do Senhor seja exercida, para que a palavra seja pregada, seja anunciada. Enfim, queridos, ocorre que não somente é essa constatação. A segunda constatação desse texto é: e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. Perceba, querido, que nunca esse versículo tem um sentido tão atualizado para a nossa realidade como essa situação aqui. Porque no caso lá de Neemias, a constatação dele era que, de fato, o muro era extenso, aquilo que ele estava construindo era muito extenso, e eles estavam com dificuldade de levantar os muros da forma que era necessário por causa dessa ameaça dos inimigos. E não tinha tantas pessoas assim. Então por isso que ele dizia: grande e extensa é a obra dos muros, e nós estamos afastados uns dos outros. Isso naquele contexto. Agora perceba que isso tem um significado para nós no contexto que nós estamos vivendo. Porque também grande e extensa é a obra para as nossas vidas. Existem uns desafios muito grandes para nós. E a realidade também da ameaça dos inimigos é muito grande, especialmente espiritualmente falando, né? Vamos lembrar das dificuldades espirituais que normalmente teríamos, né? Das tentações que normalmente teríamos e temos, e porque o diabo continua nos oferecendo, o diabo continua nos dando opções de pecado para que nós possamos ceder às tentações de nos afastar da presença do Senhor e nos afastar do propósito de Deus na nossa vida. Isso continua acontecendo da mesma forma. E com um adendo, a questão das dificuldades emocionais. Porque aqui já não é um ataque só no coração, mas também aqui na mente. No que diz respeito aos pensamentos, às situações que vêm à nossa cabeça, a dificuldade das pessoas entender essa questão do isolamento, a dificuldade das pessoas entenderem, não somente entenderem, mas colocarem em prática. Às vezes as pessoas entendem, mas não conseguem colocar em prática isso no dia a dia, porque é difícil ficar em casa, porque é difícil não ter contato com as pessoas, não é da nossa natureza, nós não nos acostumamos a isso, não temos paciência com essa realidade, principalmente o brasileiro, a cultura do brasileiro. Por isso que às vezes a questão do isolamento lá no Japão, por exemplo, deu mais certo do que aqui, porque aqui o brasileiro tem muito mais dificuldade de estar isolado dessa forma. Enfim, tudo isso para que nós possamos entender essas ameaças. Grande e extensa é a obra, e essas ameaças, os perigos, as situações que estão nos assolando espiritualmente e até fisicamente, no que diz respeito à nossa saúde. Grande e extensa é a obra, e estamos muito separados. E é isso que é a constatação de Neemias, longe uns dos outros, e é a constatação nossa também, porque não podemos nos ajuntar.
Não podemos nos reunir fisicamente. Não estamos podendo nos reunir lá no nosso templo, onde tradicionalmente, culturalmente, nós nos reunimos e lá nos fortalecemos o nosso culto. Nós adoramos a Deus juntos, ouvimos a palavra de Deus juntos e nos fortalecemos na nossa comunhão, nesse afago, nesse carinho, nesse abraço e as pessoas que nos conhecem enquanto igreja, por exemplo, igreja de Goiabeiras, somos uma igreja carinhosa, uma igreja que está sempre disposta a estar acolhendo bem e ajudando uns aos outros e sendo suporte uns dos outros. E inclusive nesse ano, no início desse ano, começamos a trabalhar exatamente este tema da unidade, e trabalhar especificamente a questão, lembra, dos sorteios, das visitas uns pelos outros, de orar uns pelos outros, de nos aproximar mais, porque de fato isso aqui é um problema. Essa realidade aqui que Neemias constata era um problema para ele e é um problema para nós. Grande e extensa é a obra e nós temos um problema: estamos separados, estamos longe uns dos outros. Já de alguma forma Deus nos alertado que nós precisávamos nos unir. Daí a ideia daquele sorteio, a ideia da gente estar nos reunindo uns com os outros da forma que nós estávamos fazendo. Ocorre, queridos, que com essa pandemia é uma realidade que nós estamos vivendo. A obra é extensa, as ameaças são reais, temos problemas seríssimos e estamos separados uns dos outros, estamos longe uns dos outros. Por isso, no versículo 20, a palavra do Senhor nos diz: no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrer e a ter conosco, para que nós possamos aí, Neemias elabora uma estratégia, é que ele estaria soando a trombeta, o som de uma trombeta, e ali todo mundo se ajuntaria. Perceba, queridos? E ali todo mundo se ajuntaria e ali se fortaleceriam juntos. Penso eu, queridos, que esse som da trombeta tem sido tocado de segunda a sábado às 8 horas da noite, aqui na página do Facebook da Igreja Metodista. Esse é o nosso ponto de encontro, para que nós possamos nos fortalecer. Estamos fisicamente longe uns dos outros, mas não precisamos estar espiritualmente longe. Não precisamos estar emocionalmente longe. Nós podemos nos ajuntar virtualmente por meio dessa rede social e nos reunir de segunda a sábado às 8 horas da noite, e no domingo às 9 horas da manhã, e no domingo às 19 horas. É o som da trombeta que Neemias se propôs a tocar, e Deus de alguma forma colocou esse som dessa trombeta no nosso coração, para que desde o início dessa nossa caminhada nesse deserto tão difícil que nós estamos enfrentando, reunirmos diariamente, quando ouvirmos o som da trombeta, e esse som da trombeta tem tocado de segunda a sábado às 8 horas da noite. Qual o lugar que nós temos que reunir? É ir para o templo? Não. É pegar o seu celular, pegar o computador e ir para a página do Facebook da Igreja Metodista, e lá nós estaremos nos reunindo. E dessa forma estaremos em condições de vencer essas ameaças, de suportar essas ameaças do inimigo e continuar essa obra, porque nós cremos que assim como aconteceu com Neemias, que ele conseguiu êxito nessa empreitada,
e num tempo recorde, num tempo assim, contra tudo e contra todos os prognósticos, ele construiu aquele muro, ele chegou com êxito ao seu propósito. Nós, ao final dessa pandemia, vamos olhar para trás e vamos ver, o nosso muro também foi construído para a glória e honra do nome do Senhor. O nosso propósito foi alcançado. O Senhor nos sustentou, o Senhor nos fortaleceu, porque de alguma forma Deus nos deu essa estratégia. Às 8 horas da noite, segunda, sábado, domingo, às 9 horas, 19 horas, a trombeta está soando. E o que nós temos que fazer é nos reunir. Ouça, querido, você não precisa ficar longe. Ouça, meu irmão, minha irmã, se você está longe, é tempo de você se ajuntar, porque longe é um perigo. Estar sozinho é um perigo, você fica à mercê das ciladas, das dificuldades, das situações perigosas dessa pandemia. É tempo de nós nos ajuntarmos, se não fisicamente, mas em propósito, espiritualmente, é possível. E a palavra que Neemias deixa para nós no versículo 20 é: e o nosso Deus pelejará por nós. Não podemos ter nenhuma dúvida que o Deus de Neemias é o nosso Deus também. E o Deus que pelejou por Neemias e pelo povo do passado e pelos tempos bíblicos, o Senhor dos Exércitos, esse Deus continua guerreando as nossas guerras. Ele continua presente conosco. Deus continua pelejando por nós, guerreando as nossas guerras. Mas atenção, queridos, Deus faz a sua parte e nós temos que fazer a nossa parte. E neste caso, a nossa parte é aquilo que o Senhor está nos falando. Tem um momento que nós temos que orar, tem um momento que nós temos que vigiar no sentido de pegarem armas. E armas aqui, atenção, né? Estamos em tempos tão difíceis aqui e deixa que outros falem sobre armas. Essas armas aí. Nós aqui falamos de armas espirituais. Falamos de oração, a nossa arma. Falamos aqui da palavra, que é a nossa arma. Falamos da adoração. Levante as suas mãos, adore, louve. É dessa forma que nós guerreamos as nossas guerras. É dessa forma que nós enfrentamos os nossos inimigos. Louvando, adorando o nome do Senhor, lendo a palavra do Senhor, orando, clamando de joelhos, buscando solução em Deus. É orar e vigiar. É dessa forma que nós vamos fazer a nossa parte. Construir os nossos muros. E Deus vai fazer a parte dele. Pelejar por nós. Assim o Senhor nos fala nessa noite. Amém, queridos? Entenda aquilo que Deus falou ao nosso coração. Acolha essa palavra, né, como um alerta, mas também uma palavra de esperança. Eu creio que esse tempo de pandemia vai passar. Esse tempo de ficarmos longe, de sermos obrigados a ficar longe, vai passar fisicamente. Mas enquanto estamos longe fisicamente, ouça o som da trombeta e reúna conosco todos os dias, às 8 horas da noite. Aqui nós nos fortalecemos, nós oramos uns pelos outros, nós ouvimos a palavra de Deus junto, e sempre que possível tem alguém cantando aqui para nós. Mas enfim, né? É o tempo de nós reunirmos forças. Grande e extensa essa obra, né? São muitos adversários, são muitos problemas, e nós não podemos ficar longe uns dos outros. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa palavra que o Senhor traz aos nossos corações. Palavra linda, Senhor. E como a tua palavra, ela tem esse algo diferente, que sempre se renova, que se contextualiza, que se atualiza para a realidade dos teus servos.
Muito obrigado por esta palavra. Pedimos, Deus, peleja essa guerra por nós. Dependemos de Ti, Senhor. Nós estamos dispostos a fazer a nossa parte, pegar nas nossas armas, oração, a Tua palavra, adoração. Estarmos, Senhor Deus, atentos ao som da trombeta todos os dias, 8 horas da noite, Senhor Deus, e nos reunirmos aqui para nos fortalecer juntos. Vamos fazer a nossa parte, mas reconhecemos, Senhor Deus, que precisamos que o Senhor peleje, Senhor Deus, por nós. Que o Senhor trabalhe, Senhor Deus, em nosso favor. Que essa guerra, Senhor Deus, seja a Tua guerra, Senhor, por misericórdia. Não vamos conseguir sozinhos, Senhor. Não vamos conseguir, Senhor Deus, chegar até o fim se o Senhor não for conosco, Pai, por misericórdia. Peleja, Senhor Deus, essa guerra por nós. Nós precisamos de Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos à nossa sessão abraços. Vamos mandar um abraço forte para as pessoas que estão participando conosco hoje. Lembrar, um abraço para a Eliana, um abraço para a Miriam Barbosa e para o Paulo Barbosa, um abraço para a Júlia e junto com a Júlia, a Carmen, Letícia, a turma toda lá de Vila Velha, Um abraço para o Genivaldo, as meninas, um abraço para o Antônio, para a Kátia, um abraço para o Alexandre Bianchi, um abraço para a Leni, para o Alexandre Pai, para a Valdiceia, um abraço para a Sônia, e um abraço para a Alba, para o Obedias, para a Lucinéia. Deus abençoe sua vida, Lucinéia. Um abraço para você, um abraço para a Thalita, um abraço para a Sheila, para a Graciele / Manel, Um abraço para a Simone, Um abraço para o Noel, para a Glória, para a filhinha, para a Márcia, para o Vantuí, para a Adriana, toda a família da Adriana também lá. Um abraço para o pastor Jonathan, que está conosco. Bênção demais você estar conosco, viu, querido? Deus abençoe sua vida. Estava lá também ouvindo sua palavra. Deus continue te abençoando. Um abraço também para o Fábio, para a Tereza, para a Natália Santana, para o Leodite, para o Zé Carlos, para a Nancy Fusco. Um abraço para a Meire Ellen, um abraço para a Rosângela, para o Naldo, enfim, todo mundo que está conosco ao vivo. Um abraço especial para a sua vida. Deus abençoe você de uma forma especial. E também um abraço para aqueles que estarão acessando esse vídeo nas nossas redes sociais. Receba essa palavra no seu coração e seja abençoado pelo Senhor em nome de Jesus, Nossos pedidos de oração que chegou até nós, a Valdiceia pede oração por ela, na unidade básica de saúde. São muitos casos de Covid lá em Ares, na unidade, na UBS, estão assustados e com medo, Infelizmente, Valdiceia, a realidade de Lâmina chega aqui falando sempre lá, a realidade dos hospitais, Pessoas estão assustadas e com medo, inclusive os que estão trabalhando na linha de frente, Vamos continuar sempre orando por eles. A Simone continua pedindo oração para a Yasmin e para o Joselmo. A Miriam também continua pedindo oração para a Marlisa e para o João Vitor. A Edilane continua pedindo oração pelo Dr. Cláudio. E a Eliana também pede oração pela Lavínia e pela Marília. Não é isso, Eliana? Vamos continuar orando também pelo pastor Rubens, pastor da nossa igreja metodista lá de Pitanga, O Manel continuar orando também, pela mãe do Manel. O Manel pediu oração por ela ontem. Enfim, vamos orar pelos pedidos de oração. Feche os seus olhos. Pai de amor, nós queremos colocar nas Tuas mãos esses pedidos que foram mencionados aqui, Senhor. Quero, Senhor Deus, pedir a bênção do Senhor para a Lavínia, Senhor Deus, para a Marília, pelo Dr. Cláudio. Clamar ao Senhor, Pai, pela Marlisa, pelo João Vitor. Clamar ao Senhor, Pai, pela Yasmin, pelo Joselmo. Clamar ao Senhor pela vida da Valdiceia. Pedindo, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando, Pai, a mãe do Manuel. E, enfim, Senhor Deus, todos estes que estão enfermos, cura-os. Liberte-os, Pai, dessa enfermidade, por misericórdia, Senhor. Colocamos essas vidas nas Tuas mãos, como todos estes que estão nas UTIs dos hospitais.
nos diferentes cantos do Brasil. Clamamos ao Senhor. Opera este milagre, Senhor Deus, para a glória do teu santo nome. Também colocamos nas tuas mãos, Senhor Deus, os profissionais de saúde. Valdição, lembra aqui das UBS, Unidades Básicas de Saúde, os postos de saúde, nos bairros das cidades, mas também nos hospitais, Senhor Deus, estes, especialmente os hospitais de referência. Clamamos ao Senhor. Venha, Senhor Deus, abençoar esses profissionais. Dê a eles, Pai, coragem. Dê a eles, Pai querido, saúde. Dê a eles, Pai querido, o livramento, Senhor Deus, para que eles possam continuar trabalhando, Pai, por misericórdia. Clamamos a Ti pelos outros profissionais, Senhor Deus, dos hospitais, Senhor Deus, e outras áreas, Senhor Deus, do nosso país. Clamamos pela nossa economia, pelos comerciantes, Senhor Deus, pelos empresários. Clamamos a Ti, abre portas de emprego. Senhor Deus, ministra a bênção do Senhor pelos cientistas, Senhor Deus. Temos tido boas notícias de possíveis vacinas, Senhor Deus, já sendo testadas. Muito obrigado, Senhor Deus, por tratamentos, Senhor Deus, que já estão sendo remédios, que já estão sendo bastante testados e com resultados positivos. Senhor Deus, muito obrigado. Abençoa, Senhor Deus, os nossos cientistas, estes, Senhor Deus, que estão trabalhando, Senhor Deus, incansavelmente, se debruçando sobre essa tarefa. Nós clamamos a Ti pelos moradores de rua, clamamos a Ti pela nossa igreja, clamamos a Ti, Pai, porque grande e extensa é a obra e nós não podemos ficar separados. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Antes de encerrar, gostaria de estar lembrando o nosso compromisso amanhã, às 8 horas da noite. Sempre na quarta-feira é alguém diferente do pastor, para poder estar ministrando neste horário, na quarta-feira. E vai estar ministrando amanhã, o desafio é a Simone, nossa irmã Simone. Tenho certeza que vai ser uma palavra abençoadora para os nossos corações. Então convide outros para estar conosco amanhã às 8 horas da noite, tá bom? Amém? Queridos, Deus nos abençoe, tenhamos uma noite abençoada, uma restante semana abençoada na presença do Senhor. Fiquem com Deus.